Antes de nós simplesmente prosseguirmos, queria aqui abertamente falar mais uma vez. Você está sintonizado no End Cortes. Se você não estiver aqui nessa live, saiba que isso aqui é a parte 3 e outras anteriores. Se você quiser ver o que aconteceu para que tudo isso tenha sido colocado na verdade, sinta-se à vontade para ver os episódios anteriores aqui no canal de cortes. Prosseguindo. A tier list consiste em nós avaliarmos as teorias da conspiração mais conhecidas por esse poster. E se você, porventura, quer em primeira mão e não esperar pelo corte, saiba que todas as sextas-feiras eu faço uma tier list aqui na twitch.tv/independc, esperando por você. Enfim, prosseguindo. Vamos lá. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que nós vimos, o Old Messi não tá aqui, né? O Old Messi tá perdendo. Gente, quem conhece o Old Messi, tentar chamar o Old Messi aí, chama o rapaz aí, e ele vai perder, ele tá perdendo. Mas enfim, prosseguindo. Estudei os reptilianos. Nossa, nossa, informação de natureza altamente sensível e conspiratória. Por favor, esteja ciente de que de verdade aqui é revelada tal perturbação perigosa. Ao prosseguir, vocês com as responsabilidades consequências daquela coisa. Eu vou já comentar aqui. Olha só. Iraque Stargate. Basicamente, Stargate, né? Comentando que o Iraque é o berço dos Anunnakis. Berço do contato da humanidade com a verdadeira razão. Lembra que os Anunnakis já tinham sido contados há muito tempo? Parece que não foi só dali dos Sumérios, não. Tem coisas um pouco abaixo dos Yarrampagitas. E eles também tiveram contatos com esses seres extraordinários. Agora, se é verdade ou não, das pesquisas que eu fiz, nada muito revelador, tá? Mas como uma coisa extremamente velha, vou botar só em forçou pra dizer que o berço da humanidade veio from the aliens. Justin Trudeau is the Fidel Castro's son. É só um meme. It's just a meme, bro. Martian, Garden of Eden. Esse foi interessante, tá? Esse foi interessante porque ele foi um pouco além. Ele não só diz que Marte é a Terra prometida, Éden, como também comenta que em registros anteriores, em adjacentes eclesiásticos, existia um comentário de que quando o homem voltasse à nossa Terra, quando o homem voltasse à Terra Sagrada, ela estaria vermelha, mas não de sangue. Sim, vermelha, de sangria. Sangria de vários. Aí eu pensei, caramba, parece que para que o nosso querido Musk chegue em Marte, terá que haver muitas perdas em prol do capitalismo, guys. Oh yeah! Mas a verdade seja dita, eu gostei do que eu vi, mas ainda assim. Vou botar que voou. Fidel Caixa que ele cantou? É, pois é. Foi. Galera,
Não pesquisem sobre Mark Martin School Tunnels, tá? Esse aqui, esse aqui, ui, subiu. Ó, ó, cuidado. Esse aqui foi horroroso, tá? Esse aqui foi horroroso. Ó, eu vou falar de verdade, viu? De todos aqui dentro, eu acho que ele só se compara com o Franklin, cara. Eu acho que ele só se compara com o Franklin. Porque o do Franklin, eu acho que o do Franklin pode ser até um pouco pior. Porque o do Franklin, ele tem concílio estatal, sabe? Pessoas de poder. Esse aqui tentaram encobrir porque conheciam um cara diferente. Tem um documentário do History do Dev Gel comentando sobre esse caso. O que eu vi está em inglês. Não sei se a TV brasileira fez a dublagem. Mas eu vou dizer pra vocês, cara, eu fiquei de. Eu sei lá, mano. Eu tava jogando Zelda. Eu tava jogando Zelda. E eu não sei se você sabe, mas Zelda é uma das minhas franquias prediletas de todos os tempos. Eu tive que pausar o jogo. Pausar o jogo assim, sabe? Não. Peraí, peraí. Que merda é essa? Eu voltei, sabe? Voltei. Quando eu voltei, eu prestei um pouco de atenção. Parei. Parei de ver, cara. Sei lá, sobrecarga demais na pessoa. Sobrecarga demais. Sabe aquele momento em que você se prova de fogo? Você se coloca à prova de fogo? Eu acho que é sempre necessário a gente tentar experimentar a vida como ela pode nos propor, sabe? É, viver só de prazer não é uma vida de verdade. Sendo que eu, felizmente, ainda não consegui. Eu ainda não consegui chegar no estágio de experienciar tudo de uma maneira de reconhecer aquilo como um construtivo, né? Existem coisas que me dão medo. E essa aqui foi. Deu medo, cara. Bom, tentando por cima. Mais de 40 crianças. 40 crianças feitas de boneca. Colégio. Quando eu falo feita de boneca, eu não tô nem falando daquelas bonecas. Eu não tô nem falando daquelas bonecas. Só boneca sexual, não. Esse caso estourou. Esse caso estourou. Ele foi um dos prepulsores para aquela maluquice de mina que não tem braço nem perna, que é só um depósito de sêmen e tal. Um dos prepulsores para começar essa fantasia do Reddit. Porque tentaram aqui. Tentaram aqui. Tentaram. Só que não era menina. Não era uma moça, né? Eu lembro, era uma menina com 9 anos. Tinha muito mais vítima, tá? É... Aí você me diz. Aí você me diz. Como é que a pessoa ainda é ateu depois de escutar um negócio desse? Eu não tô nem falando de cristianismo aqui, cara. Eu tô falando assim. Como é que você olha pra isso e fala, fatalmente pessoas são ruins.
Fatalmente, pessoas são ruins. É um distúrbio, é um distúrbio, é um distúrbio mental. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Isso pra mim é uma ação além dos devas, cara. Isso é uma ação que. Nossa. É aquela velha frase. O maior monstro de todos. O maior monstro de todos é o que mais convive. É você mesmo. Save me if I become my demon. O morcego era branco ou preto? Boa pergunta. Boa pergunta. Não deu pra ouvir, ainda bem, cara. Ui, tô me censurando ao vivo é melhor, cara. Bom, gente, esse do McCartney aqui foi foda, velho. Caralho, foi complicado. Mas enfim, né? Vida que segue. Vida que segue. O Memphis Rap Sigil é como se fosse uma cifra musical que é uma cifra musical que funciona em alteração. Sim, ela tem um valor tonal. Eu não estudei tanto música, peço desculpas. Uma coisa que eu queria muito estudar na minha vida é música, mas eu não sei por onde começar. E tem um detalhe antigo do mundo antigo, Wagner pra trás, que comenta sobre música tonal. E meio que esse Memphis aqui, ele tá comentando sobre essa exploração da tonalidade. Então, eu só boiei por cima, tá? Só boiei por cima. Eu vou botar em elementar, porque eu boiei muito. O Montag Wow. Esse aqui, guys. Vocês já conhecem. Porém, com outro nome. Ele esteve o tempo todo. Ele está em todo lugar. Não há o que temer, pois ele é inevitável. MK Ultra. Oh my god. Aí que vem a questão. Dentro do projeto de MK Ultra, o projeto Montauk. E também sabe quem? Exatamente, vocês não estavam esperando por isso. Mas o projeto Monarca também. Oh my god! Eu estava o tempo todo. Vocês não sabiam de nada, nada. Cuidado, cuidado. Eles tentam ridicularizar a verdade para que ninguém acredite nela. Vocês não podem cair, não podem. Mas vamos lá. A diferença do Montauk pro Monarca. O Montauk, ele é legit Stranger Things. Sabe? Legit, tá. Nós conseguimos criar um universo paralelo. Uma criança tinha habilidade inigualável. O pior de tudo que a forma como eles relataram, os ofícios que eu li depois que a pessoa que divulgou o vídeo pra mim, né? Os ofícios que eu li ali foi muito bizarro, cara. A forma como, você sabe quem viu Akira? Sabe aquele cientista tentando descrever o Tetsuo? É tipo isso, assim. Foi bem bizarro. Bem bizarro. Não é muito fanfiqueiro que consegue escrever aquilo ali, não. Vou mentir. Aí foi bizarrinho.
Agora, se é bom ou não. E o Projeto Monarca, ele basicamente, olha aí, esse é um take, é basicamente uma pessoa que não lembra de acontecimentos. É como se existisse um botão ou um acionamento. É como se eu falasse assim, eu falasse um código, e esse código faz com que a pessoa ative alguma coisa estacionada na cabeça dele, alojada na cabeça dele. Ou mesmo algo adquirido. Apaga a memória e também é lavagem cerebral, sabe? Tem uma piada muito boa em American Dad, aquele desenho da FX. É tipo Soldado Invernal, é. Tem uma piada muito boa no FX, tipo, eles falam lá, não, mas e o que é que você vai fazer? Acho que eu vou ter que apelar. Acho que eu vou ter que apelar. Apelar por quê? Apelar pro código de controle mental. Código de controle mental? Aí ele começa a explicar lá que existe isso aí. Você não vai fazer, você não vai usar isso, não é possível que você vai usar isso. Não, tudo bem, eu não vou usar mais não. Aí no terço final do episódio, ele tem que usar. Aí o que é que. Olha o take. Olha o take. A frase, ela nunca pode ser dita. Porque se ela for dita, as pessoas vão ativar esse controle mental equivocadamente. Então tem que ser uma frase exclusivamente específica. Vocês lembram do episódio do Bender? Do Bender do Futurama? Que ele tinha uma bomba na bunda e a palavra para acionar a bomba era bunda. E ele esqueceu o nome bunda. Ele, eu tô com uma coceira aqui nas nádegas. Aí, não, não, eu tô com a coceira bem no meio do meu bumbum. Não, 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 não pode ser, não pode. Não. Aí no final do episódio, aí ele, ai, a estrutura era coceira na minha bunda. Oh não, eu disse a palavra. Aí ele, não, não, não se preocupe não, a gente mudou pra outra palavra. Outra palavra? Sim, sim, é porque se você dissesse bunda eventualmente ia explodir e acabar com o mundo. Ah, beleza, e qual é a palavra? A gente nunca vai te dizer. Não, mas diz aí qual é. Não, a gente não vai dizer pra você, cara. Aí ele começa a chutar um bocado de palavra, né? E a do American Dad. A do American Dad é um take espetacular, cara. A frase que aciona o projeto Monarca em American Dad é, abre aspas, estou cansado. est- Estou cansado de ter orgasmos. Fecha aspas. Sim, sim. E ninguém nunca vai dizer isso. Essa é a frase que aciona o projeto Monarca. Opa, Rec. Tamo junto aí. Você chegou nessa parte? Que é isso? Cara, que é isso? O take chegou na hora. Vocês chegaram perfeitamente na hora. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos para Teorias da Conspiração. Vocês não conhecem? Vocês não estão familiarizados? Meia-noite eu te conto. É mentira? Queria contraprovas. HH Magade. Elementar. Forçou. Voou. E Disney. Esses são os níveis da tier list. E aqui nós estamos provando a qualidade dessas teorias da conspiração. Se vocês não viram, não se preocupem. No canal de cortes da Andy vocês poderão desfrutar dos episódios anteriores. E hoje nós estamos começando a nossa tier list praticamente. O alumínio não é para crescer cabelo alumínio, que eu tinha até esquecido de falar isso, que é realmente importante. O alumínio é para que as pessoas não. Você está tendo sua mente controlada. Eu não. Isso aqui me protege. Me protege do governo. O Deep State está controlando a sua mente agora e você não sabe.
Você acha ridículo, não é? Você acha ridículo? Você acha ridículo? Mal sabe você que o ridículo aqui não sou eu. Vamos lá, vamos voltar. Bom, vamos voltar aqui. Parece que o MK Ultra. Não, mas o projeto Montauk eu não vou confirmar a existência. Achei elementar. Ok? E o Monarca. O Monarca. Não existem provas de acionamento. Não existem provas de acionamento. Mas não existem contraprovas de acionamento. Esse é o take. Não é porque não existem provas que existem contraprovas. Esse aí é o take. Por enquanto. Por enquanto. Boa sorte tentando achar. Bom, vamos prosseguir aqui para Neandertal. Neandertalismo. Shadow Government. Esse aqui. Old Messi. Old Messi, cara. Chegou. Não tão tarde, tá? Você perdeu o Projeto Monarca, Iraq Stargate e o Montauk Project. Sem esquecer, claro, do McMartin. McMartin mexeu comigo mesmo, tá? McMartin mexeu comigo, tá bem? McMartin foi foda. Ó, se vocês estão aqui e chegaram agora por causa da live do Hack e ficaram aqui, muito obrigado, mas esses aqui de cima eu de fato acredito na existência, tá? Esses aqui também, em muitas instâncias, mas eu prefiro zelar minha vida social. Agora esses aqui, esse McMartin e esse Franklin Credit Union, fiquem longe, tá? Fiquem longe, não pesquisem no Google. Não façam isso. Eles vão fazer sua noite diferente. Projeto Bluebeam não é Projeto Bluebeam é não tá em meia-noite ou eu te conto. Irmão, foi o que você sabia que disse. Como que não é real? Cara, Bluebeam tá aqui, ó. Forçou. Pra mim, Bluebeam é verdade. Tá, pô. Bluebeam é verdade. Vamos lá. Esse aqui é Disney de uma forma absurda, tá? Esse aqui é Disney de uma forma absurda. Absurda. Não é. Esse é Disney. Esse. A verdade por trás da Copa 2014. Os presidentes do Brasil estão aí pra provar. Pô, depois desse take, né? Cara, mas esse aqui, ele. Do que eu vi de pesquisa, pode ser que existam outras provas que não tenham caído em meu colo. Mas do que eu li e escutei, não é algo tão surpreendente além de. Olha aí, tem uns Gorosei aqui. Caraca, tem a teoria da Copa de 98, hein? As pessoas ficariam enojadas. Tem, mas não sei se tem aqui. O Operation Crimson Mist, ele é muito bizarro, tá? Ele é bem bizarrinho. Eu só achei uma fonte, cara. Muito difícil de achar assunto sobre ele. Se alguém tiver uma pesquisa maior, ajudem aí, porque foi muito difícil de achar. Mas o que eu vi, eu achei elementar, tá? Uma operação sub-africana. Eita, achei elementar. Uma operação sub-africana de domínio ao. De instalação de Deep State nos matagais africanos. Foi mais ou menos isso. Wakanda, pois é. Um dos motivos dessa operação era justamente achar uma cidade homérica, sabe? Uma cidade pitoresca, cheia de minérios e o caramba. Porque, sejamos sinceros, a África tem muitos diamantes, né? Principalmente em períodos anteriores. Agora, O.J. Simpson. A inocência de O.J. Simpson. Cara, esse aqui é muito legal.
É muito legal, tá? Essa, esse negócio aqui do O.J. Simpson, cara. Eu tinha visto aquele documentário. Eu repassei, sabe? O documentário. Eu recomendo muito vocês verem alguma coisa sobre esse caso do O.J. Porque, na minha memória, ele tinha sido condenado. E não, ele não foi. Basicamente, acharam duas pessoas na casa dele. Acharam duas pessoas. Casa falecidas, pra, né, não dizer outra coisa. E havia sangue no carro do O.J. Simpson. E o sangue era da pessoa que morreu, né? Tipo, o caso, ele foi gigantesco. Não só em divulgação, porque foi o tribunal mais assistido da América, quiçá do mundo, como também foi longo pra caramba, foram meses de investigação. E o motivo ele era geralmente lógico, porque não havia uma contraprova aos eventos. Tanto que algumas biópsias que eram realizadas no caso do O.J., elas demoraram um dia, 2 dias. E o advogado deu uma de Conan, deu uma de Battler, sabe? Ah, fala em vermelho. Fala em vermelho que você pode afirmar que essas. Afirme em vermelho. Essas provas não poderiam ter sido adulteradas em um dia de expedição. Fale! Fale em vermelho! Não, não, eu não consigo. Exatamente! Porque não tem como você falar em vermelho! Não, não. E foram muitas coisas. Muitas coisas. A verdade é uma só, cara. Coçando, tá coçando, tá coçando. Tá coçando. Vai voltar. O que vocês estão falando aí, cara? Tô falando aí, do nada o cara, ninguém corre atrás da bola. Porra, é essa? Enfim, esse caso do O.J. é gigante. E ele foi inocentado por falta de contraprovas. Isso é engraçado, né? E anos depois, anos depois, o O.J. Simpson, ele fez um livro comentando como ele mataria aquela mulher. Ele fez um livro comentando como ele mataria a vítima do caso que ele foi julgado. Como? É só o se. Se fosse eu, o assassino, o livro inteiro é assim. E ficou ainda mais bizarro. Porque o nível de precisão era muito grande, assim dito pelos leitores, né? Ele continua inocente, gente. Ele continua inocente. Só, só Deus sabe. E ele também, né? Quem foi que matou? Bom, agora, esse aqui é literalmente queria contraprovas. Esse é literalmente, judicialmente, queria contraprovas. E o melhor de todos. O melhor de todos, pô. Vampiros psíquicos. Esse aqui é 10. Tá? Esse aqui é 10. 10. Refuta aí, cara. Gente, que mangá foda. Cara, Vampiros Psíquicos, ele é interessante, cara.
Teve um cara até que comentou. Tem vídeos e vídeos sobre isso, tem um livro comentando essa história, tem fantasias em cima desse assunto. Mas o take principal é de que, olha, nós temos vibrações. Nossa cabeça funciona com vibrações e tem gente que rouba. Mas aí o take principal, e um deles, sendo mais sincero aqui, né? Tem um take principal deles é que de uma casa, olha só, tem uma casa de estudos diferente de outra, tá? Tem uma casa de estudos que aquele rapaz defendia que esses vampiros psíquicos, eles são muito mais atordoados do que vampiros. Como assim? É como se nós tivéssemos nossas vibrações únicas, que não chega a invadir a de ninguém. Só que ao estar do lado de uma pessoa que é uma vampira psíquica, como é que funciona? Ela arruina as suas vibrações porque ela tem um valor nefasto. Ela é pantomímica. Ela é melindrosa. Ela é pernóstica. Aquela pessoa que quando você está em convívio, ela está fazendo algo muito ruim pra você, mesmo ela não tendo nem abrido a boca. A sensação ruim. Isso drena você, mas aí que tá. Esse dreno não vem pra ele. Não vai pra esse vampiro psíquico. Porque ele não consegue pegar as suas vibrações. É como se fosse uma tentativa. Eu acho interessante pensar dessa forma do vampiro psíquico, porque é um pouco relacionado, tá? Não vou dizer que é igual, mas é um pouco relacionado com o que tem dos pretas. Eu vou até chamar de outra entonação, dos pretás. Pretás do Apsara são seres que não diluem a água. Seres que não conseguem tanger o mundo da água, que é esse que nós vivemos, nós somos necessitados de água. E eles fazem questão de drenar a sua. Sendo que só quem pode desfazer da água é você, porque ele não tem acesso a ela. Ele nunca vai ter acesso a ela. Mas ele quer rebaixar você. Ele quer fazer com que você volte ao abismo, que é onde ele está. Esse take existe. Assim, se vocês acreditarem ou não, não importa. Mas é uma mitologia budista que é bem interessante se pensar, tá? Volte o Genshin Impact. Senai é um grupo de vampiros estatais manipulando a água. Pode ser, cara. Salve, Goi. Quando vai ser a live vendo live action do OVA? Live action do OVA? Ah, tá. E o OVA, desculpa. E o Sogui nunca. Foi mal aí. Enfim. Vampiro psíquico é... Forçou. Aquela casa é ok. Eu mencionei aqui, é ok, mas forçou, né? É um fato. Não, Igor, não, não! Qual é o que tá acima de forçou? Elementar. Não acho que é elementar, cara. Porque é só uma escola que fala desse jeito. A outra é um imbecil. Né? Queria contraprovas, olha aí. Mas eu queria muito. Eu vou deixar quieto, vou só continuar. Rigid Super Bowl. Pronto, já começamos que eu não sei o que desgraça é isso. Né? Eu não conheço nada do Super Bowl e continuarei não sabendo por muito tempo. Até ter que pesquisar aqui pelo negócio. Oh my god. You didn't have to cut me off. Because I could
Queria deixar bem claro. Eu queria falar pessoalmente agora com vocês. Quando eu era mais novo, eu. Diga, Gus. Os Césares controlam tudo, Império Romano chadíssimo. O pior que ele é o chadíssimo perfeito, né? Queria falar uma coisa séria pra vocês. Quando eu era mais novo, eu tava estudando geografia, história, normal, né? Aí eu cheguei pra minha professora, Clícia. Isso era 2010 ou 2011. Ah, aqui foi tal. Dividiu Roma. Dividiu o Império Romano em dois. Agora a capital, Constantinopla. Eu falei, e o resto? Ela, não, o resto foi em guerras, foi sucumbido. Aí eu com 11 anos, assim, 11, 12 anos. Não é assim que um império cai, professora? Não é assim. Invadiram e acabou. E a linha real, e a linhagem real, e as construções, nada. O outro império também não fez nada. Eles brigaram? Não, eles não brigaram, Igor. Eles só partiram o império no meio. E ela começou a rir. Ela começou a rir. Ah, eles só partiram no meio. Em 2016, quando teve o terceiro ano. Quando teve o terceiro ano. Aí já era história, né, mais focada. Cheguei pro meu professor Euclides, maluco. Aí eu falei assim, professor, e esse outro lado de Roma? Aí ele, não, Igor, não se preocupe não. Não vai cair não. Não, professor. Professor, não tô preocupado se vai cair ou não, professor. Essa parte de Constantinopla aqui, beleza. Tá, eu estudo. Eu não era tão bom assim em geografia, tá? E de história, tá? Acho que ele também estava preocupado de eu passar de ano. E essa era a maior preocupação que eu visivelmente poderia estar mostrando na minha face, né? E ele também deve, como ele é professor, ele deve estar acostumado com pessoas indo perguntar sobre assuntos específicos pra cair na matéria, né? Cheguei pra ele. Não, professor, não é de negócio de prova, não. E o resto? Não, Igor. Os bárbaros foram e acabaram. Mas, professor, quem são os bárbaros, professor? Por que nenhum bárbaro se aproveitou e ficou mais rico? Ah, eu sou da família real. Pronto. Igor. Aí ele chegou e fez, Igor. Igor. Ele olhou assim pra mim com um sorrisinho no rosto. Igor, deixa isso pra lá, cara. Quando, quando ele deu esse sorriso, deixa isso pra lá, cara. Quando ele fez isso, cara, eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida letiva. Deixa isso pra lá. Mas foi muito assim, cara. Eu tô, eu tô lembrando, cara. Eu tô lembrando. Quando ele mandou um deixa isso pra lá, velho. Eu lembrei que eu perguntei isso. Eu lembrei da reação da professora em 2011, sabe? E eu fiquei com uma dor, sabe? Fiquei com uma dor assim. E eu não necessariamente parei pra estudar perfeitamente o que tinha acontecido na internet e tal. Porque eu não tinha tanta base assim. Mas de vez em nunca eu lembrava disso. Cara, que porra é essa? O que tá acontecendo com. O que aconteceu com a outra metade do Império, cara? Só sumiu? Que porra é? Não faz sentido. Aí eu vi que teve o anexo do Império Otomano. Tal. Mas o Império Otomano ficou perto de Constantinopla. Não tem nada a ver. E eu fui pesquisar o que eram esses bárbaros aí, esses caras. Gente, é uma lore. É uma lore. É uma lore grande, cara. É uma lore grande. É uma lore grande, é uma lore grande. Mas o que eu posso dizer é que obrigado, professores de história, por terem sido o maior gatilho para eu desconfiar de autoridades.
Muito obrigado. Mas enfim, prosseguindo aqui. Eles são romanos, né? Pode ser. Ai. Ah, pronto, agora sim. Vamos lá, vamos lá. You didn't have to cut me off. Think I like you Gente. Redpilianos e ainda por cima traficantes, pô. Porque realmente, né? A diferença de um pro outro. Cuidado, cara, com Pizzagate, mano. Cuidado, velho. Se você tá aqui nesse recorte e não conhece, cuidado, não pesquisa sem brincadeira, não, viu? É bizarro. Não confie no que tá no YouTube, assim. É mais deep, assim. Complicado. China e tráfico do opio que o diga Igor. Sim, né? E o tráfico do ópio, que eu diga. Olha, gente, eu não sou um grande historiador. Eu não sou nem pequeno historiador. Não sou nem um minúsculo historiador. Só tenho um estudo de caso em alguns momentos. Geografia, então, eu sou uma caca. Mas o Platinho, em 2019, ele fez um vídeo muito interessante sobre o cartel de drogas do México. E lá, ele recomendou um livro que comentava sobre a produção de papoulas no México, né? Cara, tava gravando esse tempo todinho. Nossa senhora. Nossa senhora, vou até deletar o arquivo, que senão... 6 gigas. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas enfim. Tô te observando, por isso que eu tinha que ter gravado, né, cara? Eu não vejo mais o Platinho faz muito tempo. Infelizmente, ele era um cara muito inteligente. Ah, é porque ele ficou falando de Red Pill toda hora, eu já cansei desse assunto, sabe? No terceiro vídeo que ele fez, eu tinha cansado já. Mas a CIA, né, e tal. Esse vídeo dele da plantação de papoulas foi muito interessante, cara. Muito interessante. E eu dei uma pesquisada maior sobre a família real. E, assim, comentando de base pra vocês, você sabia que ela era dona de 1/6 das terras da Austrália? Curiosamente. Tem muita coisa que você não sabe, assim. Né? Aquelas ilhas, todas as ilhas canadenses, dela também. Sabe, muita coisa bizarrinha, assim. Eu olhava, ah, mas ela é um poder de Estado simbólico. Muitos diziam. Aí você pergunta pra pessoa, o que é simbólico? É de enfeite? Você realmente acha que a família real tá de enfeite, cara? Bem, se você acha, meia-noite eu te conto. Russia Gate. Ó, esse aqui eu realmente não sou tão. Não sou tão. Não sou tão chegado, não. Tá? Não acho, não acho verdade, assim. Não acho verdade. E tudo é uma conspiração russa. Sabe teoria da tesouras? Porque eu lembre. Pronto, que eu lembre que teoria das tesouras veio da Rússia, né? Teatro das tesouras. Que eu lembro veio do próprio Lenin. Que ele dizia que qualquer medida comunista há de vir
anticomunistas. E os anticomunistas, eles são um problema. Por isso que nós deveríamos... Nós não, né? Mas por isso que, naturalmente, alicerciará um partido que se dirá contra o comunismo, mas na verdade ele é a favor do comunismo. Como se essa guerra de narrativas tivessem dois personagens brigando entre si, mas na verdade eles têm um interesse em comum. Teatro das Tesouras. E esse Rusher Gate fala justamente sobre isso. De ser um teatro das tesouras. Que o interesse deles é igual. Sendo que se não fosse o Trump aí, eu até ia bater um pouco o macaco aqui. Porque o Biden é um molenga. Um molengão. Agora o Trump era meio doido. O Trump ele não é deep state. O Trump ele é um insider que deu muito errado. Mas ele não é da casa de políticos. Tirando o Biden. O Biden o filho do Biden é um atroz. O próprio Biden também já financiou morte de pessoas no Irã. Né? Isso aí é domínio público, praticamente. E aí eu botaria o Russiagate maior, né? Mais acima. Agora, com o Trump eu não concordo. Com esse teatro das tesouras. Eu acho elementar. Né? Em algum momento vai aparecer. O Biden parece um maníaco. O filho dele é. Tenho certeza que o filho dele... Eu não acho que o Biden seja um fim de mundo, como também a Rainha Elizabeth II, ela foi uma das mais saudáveis da família real. Não quer dizer, não quer dizer que tá tudo bem. Se você for pesquisar a família real em suas nações, suas formas de dizer o mundo e tal, né? Não foi tão legal assim. Principalmente eu que tenho filosofias indianas, né? Vocês sabem que lá deu errado, né? Lá deu, lá deu bem errado. Mas não era ela que estava em cargo na Índia, nos períodos de 1934, 1900 e pouco pra 1947, não era ela. Era pai, mãe. Enfim. Saudável com L, cara. Matou um pouco. Insaudável porque ela passava o dia inteiro cheirando cola. Não, pô, saudável porque ela comia vagalume, né? Que nem um reptiliano. Bom, agora vamos para os vampiros sanguíneos. Será que existem? Eles estão por aí. Os vampiros. Sangue. Os verdadeiros vampiros. O que será que está para vir? Eu cliquei 2 vezes. Ó, vou ser sincero com vocês, tá? Tem um registro do Vlad e tal. Beleza. Só que vocês já escutaram esse take de que os vampiros são uma alegoria literária para vários atentados dos suzeranos a coisas atrozes, sabe? Eu já li isso em algum lugar, talvez seja uma fonte completamente duvidosa, mas pode ser que os vampiros tenham sido criados como uma alegoria literária para várias e várias atrocidades de pessoas de encargo de poder, né? Pessoas do establishment, mas assim, bota tempo, tá? Muito tempo. Que faziam banhos de sangue, que faziam várias e várias sangrias de pessoas e tal. Isso aí tem momentos que são até conhecidos. A primeira mulher, a primeira rica, né, nobreza, a primeira nobre a ser presa por prisão perpétua, pelo amor de Deus, pô, ela tinha uma banheira com sangue. Assassina.
Esse negócio dos vampiros, ele foi muito além, tá? A gente sabe muito bem que o sangue é visto como a parte essencial da vida. Muitas alegorias alquímicas, muitas alegorias religiosas, biológicas por si só também, físicas. O sangue, ele é fundamental. E, obviamente, vai estar atrelado a várias pessoas que usam, né, abusam, na verdade, abusam desse elixir para tentar rejuvenescer-se ou fazer suas magias. Não sei se vocês lembram. Eu acho que eu deveria até decorar o nome, tá? Eu acho que futuramente eu vou escrever assim para decorar o nome. Pô, o cara que era responsável pela rebelião da Central África, que é aquele país lá, Central África, tem a República do Congo, aí tem Central Democrática da África. O cara que fez a rebelião, ele era canibal. Ele era canibal. Entraram no frigorífero do cara, tinha pedaço de gente. Imagina isso, sabe? Absurdo. É, caraca, cara. O responsável principal pela rebelião popular era canibal, sabe? E fui se vendo assim, aos poucos, que essa galera realmente não tava só ali ou aqui. Eram nobres com poder aquisitivo muito forte e estão sempre à procura do elixir da vida. E o nosso querido, pô, cara, tá na ponta da língua o nome dele. Pior que é Marcelo, né? Eu acho que o nome dele é Marcelo. O o que fala muito da adenocrômio, gente, que perdeu o filho, coitado. É, o ex-satanista, meu nome? Esqueci o nome dele. Não é Marcelo? Marçal. É, Marcelo Marçal. E com a popularização desse caso, o Marçal fez um artigozinho interessante sobre adenocrômio. Vale o comentário aqui. Adenocrômio pode ser engraçado e tal, né? Ó, adenocrômio. Existem mais de 500 mil crianças sumindo no Brasil. E isso é um dado absurdo, tá? Isso é verdade. Isso é ridículo. Ah, mas tem muita criança que some no Brasil e tal, né? Pois é, pois é. Ah, usam muitas crianças, matam as crianças e chupam o sangue dela, que nem Torico. Exatamente que nem Torico, né? Você amedronta, 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 aí quando ela tá prestes a morrer, ela libera um negócio, um take absurdo de adenocrômio, e isso é o maravilhoso. Mas pode ser, tudo bem, né? Isso aí, mastral, né? Nem massal, né? Mastral. Não mastral. Desculpa aí o comentário. Isso aí pode ser um valor narrativo, poético, mas, gente, eu falei 500 mil, mas assim, hipérbole, tá, gente? Porque imagine se você perdesse 1 milhão de crianças a cada 2 anos, né? Aí o mundo era outro, né? Tanto que a gente... Mas enfim, quem dera, tá? Pô, não nasce mais ninguém. A cada 3 nascimentos, dois somem. Mas eu. Terminando o meu comentário, cara. O. Adenocrome é comprável. Adenocrome é comprável. Mas que eu lembro é de porco. Eu lembro de porco. Tipo, torresmo, você tem que fazer o porco sangrar, né? Adenocrômio é comprável. Você pode ter o comprável, assim, sabe? Agora que eu lembro é de porco, não é de criança. E se brincar, eu lembro de um cara comentando que existe um país que eles fazem a retirada de sangue como se fosse normal, assim. Doe sangue. A criança vai, se exercita muito, sei lá o que, tá?
e doa sangue. Claro que ela não tem o medo, né? Mas ela tem o exercício. Então, assim, esse negócio do adenocrome não é o bicho papão de 7 cabeças aí. Nossa, nossa, esses aí são os satanistas. Claro que os satanistas devem fazer isso. Mas, né? Enfim, depois de tudo isso, eu quero dizer, pessoas que se alimentam de sangue e vivem assim não existe. Mas pessoas que se alimentam de sangue existem. Mas só de sangue não. Entendeu? É o famoso fossô. Os dois juntinhos aqui. Ai, ai. Uh! Sasquatch. O Sasquatch seria o pé grande. Pum, pum, tss, pum, pum, pum. O pé grande. Pum, pum, tss, pum, pum, pum. É biológico. Pum, pum, tss, pum, pum, pum. Uma tupa. Pum, 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 tss, pum, pum, pum. Ou um ser extraterrestre. Aí é bom. Aí sim que é bom, cara. Sasquatch ser um extraterrestre. Banido. E o Chewie, né? É o Chewie. Eu escolhi acreditar. Eu acredito no Yeti, cara. Cara. Ó. Com todo, com todo respeito a quem fez essa lista aqui, né? Pô, mano. Olha, olha o nível de sacanagem, cara. Olha o nível de sacanagem que eles colocaram Tulpa. Tulpa é um conceito budista, tá? Olha o nível de sacanagem que eles botaram ali de Tulpa, cara. Nível de sacanagem. Botaram um Soul Jack pensando no chimpanzé. De beleza, né? Já vou colocando aqui. Já vou colocando aqui. Porque é sacanagem. Aí vem o Sasquatch biológico ou ultraterrestre. Valendo. Valendo. Onde irei colocar o Sasquatch na tier list? Elementar. Bora, bora, bora. Em algum canto temos um vencedor. Temos um vencedor em algum canto. Tem uma nova camada chamada fato. Caramba, cara. Cara, não me fala que Twin Peaks tem negócio de tulpa, cara. Pô, bicho, agora tu vai querer assistir essa merda. Que ódio, cara. Esse capacete aqui para não roubarem as minhas sinapses. Você não está com um agora? Que pena. Enfim, gente, acabei de colocar. Acabei de colocar. É 3, é 2, é 1 e. Tadá! Guys, infelizmente, infelizmente, aconteceu. Minha mente foi dominada. Eu não consigo achar nada além de ridículo esse negócio do Yeti, cara. Foi mal aí. Do Sasquatch americano. Infelizmente, infelizmente.
Não é Disney, é Discovery, verdade, verdade. Infelizmente minha cabeça já foi dominada, tá? Peço desculpas aí. Um dia eu posso. Se vier outra aí parecida com a do Sasquatch tibetano, aí já é diferente. Eu só queria ter a oportunidade. Só queria ter a oportunidade. Que agora me faz. De pegar aqui um dos bichos mais irados que eu chamei de dripado aqui do Brasil. Que é um Sasquatch. Também. O nome é Labatut. O monstro de Labatut. E adivinha? Ele é potiguar. Ele é conterrâneo. Ele é do Rio Grande do Norte. Olha esse bicho, cara. Parece um. Meu Deus. Quem foi o cramunhão que inventou essa desgraça, cara? Quem foi o cramunhão que inventou essa desgraça? Bem, enfim, né? Corpo seco? Enfim, guys, enfim. Infelizmente eu fui vencido, eu fui vencido. Bu- Olha a boneca de farroupilha, é assustador. Ah, ah. Queria ficar calado, cara. Queria ficar calado. Não precisa falar sobre isso. Mas eu queria até comentar aqui muito do. Muito não, né? Mas uma parcela de registro diz que a expansão do Império Romano ela estava muito atrelada a saqueamento e tal. Mas em um breve momento, a adesão ao catolicismo, à cristiandade, às filosofias abraâmicas, elas, porventura, poderiam ter surgido por causa do esoterismo gnosticista. E esse gnosticismo, né, deu ruim em muitas instâncias. Então, a palavra do Senhor já no início não estava bem distribuída para alguns, né? E vamos ser sinceros, em um império gigantesco, por que é que eles iam virar cristãos? Do nada. Tem todo o motivo, tem toda a conversão. Mas você sabe que em toda conversão você tem aquele 1%, né? Que entende que existe Deus e Satanás. Aí o cara vai. Ah, Satã? Pô, Satã é tão forte assim? Peraí. Peraí então. Pá. É, bicho, é. É, cara.
Olha, existe, que eu lembre, aquela região toda da Abecácia. Aquela região da Abecácia, Armênia, sofreram muito. Sofreram muito, muito. Tem Satanás no RPG do Selbit. E pensar que acontece até hoje, né? Muitos, não sei se com a mesma frequência, tá? Mas tem. Bora pro próximo. Bora, bora, bora. Oh! Oh my god! You didn't have to cut me off. Think I like it Skinwalkers. Wendigos. Natuto. Vou botar logo aqui, ó. Eu. Experiência. Peraí. Peraí, cara. Pausa. Pausou. Teve um caso de Skinwalker que eu fiquei de cabelo em pé. Um caso. Eu contei pros meus amigos e eles ficaram horrorizados. Principalmente um deles. Eu tenho um amigo que é ateu de natureza. Como assim? O cara que não acredita em porra nenhuma, acabou. Eu tenho os outros que são assim, sabe? Que gostam do assunto. Mas tem um que fica de cabelo em pé. Como que eu fiquei de cabelo em pé? Da barba, babaca do caralho. Cabelo do meu saco! Pera aí. Vou botar aqui. Vocês têm tempo? Eu vi isso, tá? Eu vi isso no Reddit do Rentaus. Não. Esqueci o nome do canal, pô. Ele faz vídeo todo sábado comentando relatos do Reddit e tal. Ele tem um vídeo muito interessante e ele comentou isso em inglês. Sendo que a Vitória fez um vídeo. Nossa, faz um ano! Gente do céu, faz um ano que ela fez esse vídeo, nossa senhora. Enfim, ela fez um vídeo sobre isso. Claro que a Vitória não tem um nível de dialética ou oratória como o cara gringo, né? Ele falava bem assim. Na verdade não. Aquele cara gringo, ele tem uma voz incrível pra história de terror, porque ele é uma voz de adolescente. E acabou, sabe? Não é uma voz. E agora vamos para o conto assombrado. Não, ele não faz a vozinha de narrador, ele faz uma voz de pessoa mesmo. Tem uma credibilidade diferente. Olá, bom dia, tudo bem? Esse vídeo só existe porque tem um vídeo criminal esperando a análise do YouTube. Então, enquanto esse vídeo não ficar disponível, eu vou contar histórias do Reddit pra vocês. Esse vídeo é meio que um vídeo reserva, mas eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Quantos views? Eu sou um caçador e costumo caçar javalis. Eu já cacei cervos e eu sou conhecido por conseguir O áudio tá bom? peru pro Dia de Ação de Graças, mas eu costumo caçar javalis. Caso você não saiba, javalis são um problema nos Estados Unidos. Uma fêmea pode dar cria 2 vezes no ano e é comum que ela tenha uns 10 ou mais filhotes por cria. Os filhotes comem
tudo que eles veem pela frente, e eu entendo porque legalizaram a caça a javalis com quase nenhuma restrição. No meu estado, é ilegal caçar animais grandes com visão noturna ou câmera infravermelho, exceto se você for caçar javalis ou coiotes. Eu juntei dinheiro por 1 ano, porque é difícil explicar para sua esposa que um escopo custa literalmente o dobro de um rifle que você tá montando. Mas valeu a pena. Tinha uma área que eu conhecia que tinha javalis e seria um lugar perfeito para uma Uma misoginia aí, galera. caçada noturna. Eu conseguia chegar até essa área com a minha caminhonete com facilidade e tinham pontos estratégicos que eu conseguia olhar em volta. A noite começou tranquila, era só eu com o meu novo brinquedo, olhando as configurações, e eu tava um pouco impaciente. Eu vi vários cervos, mas estava fora da temporada de caça, e como eu disse, era ilegal caçar esse tipo de animal com o equipamento que eu tinha. Eu troquei de lugar, que não era tão bom quanto o primeiro, mas eu conseguia ver a área de outro ângulo com o meu escopo. Depois de 1 hora naquele lugar, eu percebi que ali não tinha movimento nenhum. Não tinha coelho, coruja e o cervo que eu tinha visto antes estava bem longe de onde eu estava. Por que aquele pedaço de terra era tão movimentado durante o dia, mas tão morto durante a noite? Eu fiquei lá até as 10 da noite, mais ou menos, e por volta das 2 da manhã eu pensei em arrumar as minhas coisas. Pensei em deixar uma armadilha antes de ir embora e praticar alguns tiros. Foi aí que eu ouvi um barulho na direção do lugar onde eu estava antes. Eu virei o meu escopo naquela direção e eu vi a silhueta de um urso pequeno empurrando os arbustos. O meu escopo não é exatamente de visão noturna, é mais uma visão em infravermelho, tipo uma visão preta e branca do animal. Eu dei um zoom no bicho e eu fiquei arrepiado quando eu vi que não era um urso, era um homem. Ele estava tão baixo e tão curvado que eu achei que fosse um filhote de urso. Será que era um guarda florestal? Não parecia, porque eu teria visto os faróis na estrada. Eu tava bem longe de tudo e de parques públicos. Eu quase Era o John Pork. Se fuder. chamei esse cara quando eu ajustei a minha câmera e eu percebi que ele estava pelado. Sem sapato, sem calças, nada. Eu lembro de ter ficado perturbado com os movimentos dele. Ele parecia um esquilo, sei lá. Agarrava as folhas no chão, farejava o ar e ficava tocando uma árvore. Inclusive, aquela não era a minha árvore, onde eu estava antes de mudar de posição? Esse pensamento me deixou apavorado. Ele conseguia sentir meu cheiro? Aí, ele fez algo que até hoje me causa pesadelos. Ele se agachou e colocou as mãos na terra, entre os pés, e olhou para cima como um cachorro uivando. Foi aí que eu ouvi uma voz que vinha naquela direção e era uma voz feminina muito convincente. Ela gritava por socorro, dizendo que estava perdida. Depois disso, silêncio. Nenhum de nós moveu um músculo. Eu tava mirando na terra, na frente dos pés dele, porque eu não podia mirar na direção de outra pessoa. Isso ia contra tudo que tinham me ensinado sobre armas de fogo. Será que ele estava perdido? Será que era alguém que tinha enlouquecido ali na floresta? E por que a voz dele era tão feminina? De novo, eu escutei a voz gritar por socorro, pedir ajuda. Disse que não conseguia andar. Aí eu percebi que ele não estava perdido coisa nenhuma. Ele não apenas conseguia andar, como quando eu vi ele pela primeira vez, ele estava andando pela floresta com facilidade para uma pessoa pelada. Era uma armadilha. O cara estava tentando me atrair, fingindo ser uma donzela em perigo. Por sorte, eu já tinha arrumado a maioria das minhas coisas mais cedo. Talvez eu tivesse deixado um chapéu para trás, uma almofada, mas naquele momento eu não me importava. Eu parei de olhar para ele por alguns minutos para pegar as minhas coisas, e quando eu voltei pro rifle, pro meu horror, ele estava na mesma posição. Só que dessa vez, o rosto dele estava virado na minha direção, me encarando. Claro que, né, parece uma história e tal, né? Bicho, se sou eu com uma snipe a uns km de distância do cara. Aí eu vou mexer nas minhas coisas. Quando eu volto, o cara tá olhando pro... Que nem o Johan, sabe? Sei lá, bicho, eu me borro todinho. E eu juro que eu vi um sorriso. A mira do meu escopo deixa os olhos dos animais brancos. Como ele tinha me escutado levantar? Ele estava muito longe de mim. Eu gritei, cai fora, doidão! Na direção em que ele estava. Ele ficou de pé, ereto,
e eu percebi como ele era alto e magro. Ele andou na minha direção a passos largos e eu automaticamente dei vários tiros acima da cabeça dele, no meio das árvores. Ele era esquisito pra um cacete, mas ele não tinha me ameaçado. O que eu ia falar pra polícia? Eu não queria e nem tava preparado pra atirar em alguém. Eu gritei, dizendo que se ele fizesse alguma coisa, eu ia estourar a cara dele na bala. Ele continuou abaixado e eu mirei bem no meio dele. Ele parecia um gato selvagem com os olhos em cima da grama. Eu tava tentando parar de tremer e eu sabia que a minha voz tinha tremido no último grito, porque eu tava horrorizado. A gente ficou nessa de se encarar por 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Até que ele correu em direção às árvores e ele se movia tão rápido que eu mal conseguia acompanhá-lo com o rifle. Ele sumiu na mata e eu dei mais alguns tiros na direção dele. Depois disso, Cara, quando você... Quem joga videogame sabe, cara. Quando o cara sai da mira e você tenta acompanhar na mira, cara. Você tenta acompanhar na mira, aí você sai da mira, não dá pra ver mais nada. Bicho, é nessa hora que eu ia pegar uma minigun. Não tem como, cara. Quando você tá na mira assim, o bicho sai. Você tenta ver, já não tem mais. É impossível. eu peguei as minhas coisas e eu fui embora. Eu só queria sair daquele lugar. Eu ainda consegui escutá-lo bem longe, gritando, um som esquisito, que podia ser uma risada ou um choro. Eu subi a trilha e cheguei na minha caminhonete, quase sem ar. Joguei as minhas coisas na parte de trás, mas deixei o rifle do meu lado e fui embora. Durante muito tempo, eu contei essa história como se aquela coisa fosse um viciado, perdido no meio da floresta. Eu contei a história para as autoridades, mas eles só me repreenderam por caçar sozinho durante a noite. Até que eu contei essa história numa viagem de acampamento e o meu sobrinho me falou sobre Wendigos, Skinwalkers e um tal de Rake. A minha história deixou ele tão apavorado, verdade. porque o acampamento não ficava muito longe de onde eu tinha caçado, que a mãe dele teve que buscar ele e levar ele pra casa. Eu não tô dizendo que aquela coisa era um Wendigo ou um Skinwalker. Talvez fosse só um doido na floresta. Ultimamente, eu ando vendo Ai, 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 ai. E aí, guys? É real ou fake, né? You should know. Real ou fake? Vamos teorizar aqui, né? Oh, you should. Não, que existe gente doida vivendo em mata, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Agora, Magricela esguio que imita a voz do sexo oposto perfeitamente, é complicado. Aí já elevou a discussão, né? Elevou a discussão. Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo de bastante tempo atrás. De um Skinwalker. De um Drake. Do que você queira chamar. Eu tinha achado bizazazuzizazozi. Let me see. And I'm crying in my room. Keeps it going. Never know you want more, more, more. I got a second chance to get paid. O animal acabou de mandar um novo, cara. Achei. Ah, achei. WTF, dear. Olha só. É você. Não, esse é ruim, tá? Esse aí eu tenho até pena do bicho, tá? Esse aí eu tenho pena do bicho. Ó. Ele quebrou o pescoço e tá vivendo no limite. Agora. Agora. No. Agora. How you doing? Just cruisers, man. That's crazy shit. It's climbing like it's goddamn. What's up, dude? That ain't no bug. Mano. Mano.
De verdade, cara. Me lembrou esse SMzinho. Cara, não, não, sério. Sério. Não, não, sério, sério, sério. Se for atuação, parabéns aí, cara. Parabéns. Tá muito boa. Tá muito boa. Esse é bizarro. Não, cara, inenarrável, cara. Inenarrável. Boa noite, boa noite. Boa noite, porra, games. Inenarrável. Inenarrável. Cara, e você pode ver, cara, que ainda tá de tarde. Ainda tá de tarde. Nem forçaram fazer de noite e tal. Ai, é fake demais. Põe de novo. Cara, se eu vejo isso, de verdade, sou eu nesse cara aí, eu. Se sou eu nesse cara, eu entro em choque por alguns segundos, eu fico na minha moto, né? Pelo visto ele tava de moto, ou ele tava de carro. Eu entro com tudo, cara, e vou. Eu parto em direção ao infinito, cara. Nossa, eu nem me importo. Eu nem me importo de desligar o vídeo que seja. Só boto no bolso o celular, cara. Só boto o celular no bolso e vou, cara. Depois eu vejo, que seja. Mas se eu vejo uma porra dessa, cara, acontecendo comigo, cara. Vocês viram? Eu não vou botar o vídeo aqui de novo, não. Vocês viram, pô? Ele fazendo assim. Que isso, cara? Que isso, cara? Coisa horrorosa, velho. Aquele showzinho ali não dá. Mas enfim, mandar o link. É um compilado de um canal muito ruim, tá? O canal que fez esse vídeo, ele é muito ruim. Vou, não vou ser mentiroso aqui com vocês. Mas agora, isso é a prova. Isso é a prova de que existem Skinwalkers? Não, pô. Não, não, claro que não. Como eu disse, pô, pode ser um cara atuando. Com facilidade, vale dizer. Com facilité. Mas eu não acho Disney. Existem ogros? Por isso, eu vou colocar em você aqui. Você. Botei em forçou. Ei, meu irmão, minha cabeça tá coçando, viu? Acho que eles estão querendo. Eles estão querendo que eu tire. Eles estão fazendo de tudo pra que eu tire o chapéu. De tudo. Eles são sujos. Eu forcei? Eu forcei? Ah, cara. Putz. Esse aqui eu não conheço. Target Individuals, que também não conheço. Aqui em TimeCube. TimeCube eu conheço paulatinamente, eu não posso afirmar aqui, tá? Titanic Inside Job. Não conheço. Titanic nunca foi. Nunca sank, né? Esse aqui é bom. Esse aqui eu já vi. Esse aqui é bom mesmo. Esse aqui é bom. A companhia nunca colocou o Titanic de verdade. Era outro barco. Essa é boa, tá ligado? É uma história bem, bem, bem curiosa, até tudo documentado, assim. Tolkien is real. Beleza, né? Vocês sabiam?
Comentário à parte, vocês sabiam que um amigo do pai do Necetera, que já apareceu aqui, ele de fato acreditava? De fato acreditava. Porque Tolkien fez o livro do Senhor dos Anéis como um achado, né? Ele era um narrador que estava doxografando a história. Então o Middle-earth, de fato estava a existir horas. E o Manny era esse, né? Aí, cara, esse amigo do. Esse amigo do pai do Necetera, ele tava conversando com ele na moral mesmo. E o cara meteu essa. Ele de fato acha que aconteceu. Ele legítimo acha que aconteceu. E futuramente, daqui a 200 e 300 anos, vão achar que aconteceu, tá? Esse cara só é. Esse cara só está no tempo errado. Só está no tempo errado. Oh, dear, you got me up. Na verdade, eu não vou botar Disney. Eu vou botar que voou. Por quê? Porque o Tolkien, ele se inspirou muito nas lendas nórdicas. E se você disser que os nórdicos estão errados, quem é você, né? O David Jones prova que os magos existem. É verdade. True Unknown? True Unknown eu conheço. Conheço aqui. True Unknown. Conheço aqui. True Unknown é um podcast de política americana hospedado por Brace Bellin e Liz Frankzak. O podcast se concentra na análise de esquerda de questões e eventos políticos, particularmente aqueles relacionados ao ao falecido financista Jeff Epstein. Por isso que eu conheço. Por isso que eu conheço. Então, eu não sei qual é o Psyops por trás do True Unknown. Eu vou até ver depois o que é isso. Eu vou. Tem uma teoria muito boa sobre o Tupac ter sido morto por comunistas, sabe? Não tô nem brincando, isso aqui é uma teoria legal. Eu vi há bastante tempo atrás, mas eu lembro de ter sido interessante sobre esse comentário. Mas ele é bem. Ele é bem controverso por si só. Mas é uma teoria legal. E o Tupac tá vivo, não, ele tá morto. Tá? Morreu. Agora, essa aqui do Tupac ter sido morto por comunistas é uma teoria interessante, tá? O Ian Neves matou o Tupac. Agora vamos para ela. Para as tulpas. Olha, olha. Gente, uma explicação mais rasa para que vocês entendam o que é tulpa. É basicamente a materialização de uma mente meditada em chamata. Como assim? A pessoa ela chega a idealizar tanto aquilo, ela forma tanto aquilo, que ela chega a não necessariamente alucinar, mas a psicopombiar esse ser. Ele sabe os Machines Elves que a gente já comentou aqui anteriormente. Machine Elves, eles estão em outro plano. É como se um fragmento dos Machine Elves viesse para nós depois de nós estarmos em um mundo meditacional muito elevado, muito avançado. E nós temos a graça, se por você fizer, de ter isso manifestado. Isso, o que é isso? Aquilo que você tem empenho em materializar. Mas existem muitos problemas. É muito difícil, porque você não pode se apegar a desejos. Não, você não pode desejar aquilo. É um ser que precisa ser materializado por si só em sua mente. E essa mente tem que estar muito treinada.
Porque é muito difícil de comentar isso sem parecer contraditório. Porque para que você pense em... Você agora que está nos escutando, você consegue pensar em branco? Se você consegue, tudo bem. Ou, massa. Mas você conseguiria fazer isso por 5 minutos? Straight. Direto. Por 10? Na prática de chamata, existem senhores, né, panditas, yogis, que conseguem ficar dias. E esses caras têm vários valores de estudo por trás. E a tulpa seria vamos dizer assim, no Vipassana, às vezes, alguns seres como devas e o que seja, eles tentam atrapalhar a nossa meditação. E eu mesmo já tive uma experiência de um ser tentando atrapalhar a minha meditação, mas infelizmente eu prestei atenção nisso, né? Por quê? Porque quando aparece um ser desse, ele faz questão para que você saia da meditação, mas aí tem um detalhe, ou você cai na lábia dele, ou você cai na sua própria lábia, que é se concentrar a não perder a meditação. É tipo, não, preciso me concentrar. Esse preciso me concentrar já é por si só um desejo. Então, você perdeu o game. É difícil. Aí, um cara desse pode passar uma carreata de bicho. Nada. A meditação dele vai ser igual. E, porventura, ele consegue moldar a existência do ser. E é materializado. Todo o negócio de Machine Elves aí. Enfim. Ai, Igor, que viagens. É uma viagem. Né? Uma viajona. Uma viagem absurda. Mas isso aí é uma coisa que tem nas tradições Enigma, tem nas tradições do Shagdug Gompa Rinpoche, né? Do Shagdug Gompa Rinpoche. Tem também. O próprio Mahasiddha tem. Isso está muito vinculado ao budismo oriental, ocidental. Quando eu digo budismo ocidental, eu digo da região ocidental, não da América, né? Mas enfim. E por que a imagem do anime? Porque. Ah, porque a garota, a Suzumiya, ela seria uma tupa do nosso protagonista. É tipo um stand. É tipo um stand, cara. É tipo um stand. Em Suzumiya, a Suzumiya seria uma tupa. Ela por si só seria uma tupa, né? Materialização divina do nosso protagonista. Tudo o que acontece no roteiro de Suzumiya é em perspectiva a esse comentário dela ser uma materialização gnóstica, vamos dizer assim, de Deus. Né? E isso seria uma veiculação à perspectiva do protagonista. Tanto que eu gosto de comentar isso pra Len. Quando eu revi Len, Len pra mim comenta muito sobre Tupa. Pra mim, Len, na verdade, é praticamente Tupa inteiro. É Nigma Hum, Tupa. E eu vou dizer, eu vou dar um take aqui pra vocês. Na tradição Nigma, tem alguns textos que dizem de tulpas que são de tulpas. Aí é mais embaixo, né? Porque aí o ser materializado tá materializando o ser. Aí o core, né? O core é bem no âmago das ações, né? Isso aí para um pensamento jovial nosso. A gente vive num mundo imediatista, nós somos pessoas limitadas em várias questões. Isso praticamente nunca existiria, né? Para nossa visão da sociedade de pedra. Mas tem lá registros de tulpas que tiveram tulpas. Nigma.
Enigma, Enigman, Enigma. Enfim. E eu acredito nas tulpas. Não sei, não sei. Depois nós temos Ultra... Aqui agora merece, né? Aqui merece. Aqui merece. Alienígena. E aí, guys? Aliens exist in this world? A baleia azul. Bom. Fazer um teste com vocês? Vamos lá. Aonde eu vou colocar alienígena? Já vou dizendo que esse vai ser o último tópico, porque o outro eu não conheço. Eu já coloquei pra estudar depois. Apenas busquem conhecimento. Cara, sério. Olha, hoje tá difícil. Uh. Cara, vocês já. Ai, já. É tudo do governo. O governo quer que eu comece a coçar. Se eu tirar essa. Se eu tirar você, posso coçar. Posso ceder ao prazer. Vocês já viram aquele episódio do. Já viram aquele episódio do Dexter? Viram aquele episódio do Dexter? Oh, meu Deus. Eu tô aqui. Muito bom, cara. Ó, aqui. Ó. Eu tô tipo assim, ó. Tipo assim. Got the scratch! Peca.
Eu agora, me coçando, cara. Ave Maria. Tá coçando de novo. Tá coçando de novo, tá coçando de novo. Uh, uh, uh. Eu não sei o que é isso, gente. Não, não é piolho. Não sei o que é. E eu acho que pode ser dermatite. Pode ser. Mas é só na minha cabeça aqui. Não posso. Enfim. É o efeito da dominação psíquica. Enfim, gente. Vamos lá. Deixa eu botar. Deixa eu botar logo nos seus respectivos lugares. Pum, 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 pum. Os relatos ufológicos por parte de discos voadores, eu acho muito meme. Vários. Vários. Extremamente meme. Sendo que não são todos ruins, né? São todos objetivamente ridículos. Mas, esse aqui já entro numa seara melhor. Eu acompanho o canal. Eu acompanho o canal. Pronto, agora pronto. Esqueci o Freak TV. Eu acompanho o Freak TV há bastante tempo. E o Freak TV, sabe, tem vários casos de abdução, de alienígena. E tem vários casos muito bons, tá? Tem casos horríveis? Tem. Mas tem muitos casos. Eu acho que a maioria dos casos é boa. Porque o cara faz questão, né, de ter de ter um canal que presta. Eu queria até ter salvado quais eram os relatos mais legais de alienígena. E nada supera o do Beppe Cororote, né? Mas tirando do Beppe Cororote, tinha um, cara, de 1902. Relato alienígena de 1902, assim, cara. Era bem legal. Bem legal. Pô, imagina a expansão dos bandeirantes em ação e o cara lá tendo um relato daquele. O caso do Vilas Boas, né? Eu conheço por causa do Freak TV. E o que seriam aliens na visão budista? Eu acho que eu nunca pensei que essa pergunta existiria para ser perguntada. O que seriam aliens na visão budista? Cara, são seres sansáricos, né? E tentando invadir a gente de alguma forma e tal. Então, não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, não. É bem interessante o caso do envolvimento da CIA com Vilas Boas. Eu posso ver depois. A gente aqui no Brasil tem Varginha como um dos relatos um dos takes mais importantes, né? Só que de maneira ridícula. A gente sempre tratou de maneira ridícula, Varginha. Sendo que, cara, se você for à procura da Operação Prato e Varginha, você vai ficar impressionado. Impressionado. Porque tem muita coisa ali que ficou sem nó. Ficou sem nó.